Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Nessa aula, nós vamos fazer a correção de algumas atividades do nosso livro de língua portuguesa sobre a pontuação das orações subordinadas adverbiais. Nós já tivemos a aula teórica sobre isso na semana passada. Hoje vamos fazer aí a correção das atividades e também o encerramento do capítulo 4. A leitura do texto já foi feita, então agora nós vamos direto para a correção, tá? Vamos lá. Nós vimos, né, quando falávamos sobre a pontuação das orações subordinadas adverbiais, que há a pontuação quando elas estão deslocadas nessas orações subordinadas que funcionam como um adjunto adverbial, estão ou no início do período ou no meio, né? Aí essa oração precisa ser isolada por vírgulas. Ou travessão, né? Quando deseja-se lhe dar uma ênfase maior a essa oração adverbial, pode usar-se aí os travessões ou travessão. Vamos lá, as atividades escritas em questão. Somente uma página aí de questões. 1. As manchetes a seguir se relacionam com o terremoto que atingiu o Japão em 2011 e tiveram sua redação alterada. Leia-as atentamente e responda às questões propostas. 1. 6 meses após tsunami, cidade japonesa ainda sofre com ruínas. 2. Terremoto que atingiu o Japão completa 6 meses no domingo. 3. Japão faz primeiro exercício de simulação após catástrofe de março. 4. Terremoto no Japão será esquecido pelo mundo, segundo historiador. Vamos aqui para a letra A. Indique quais são os termos que funcionam como adjuntos adverbiais nessas manchetes. Então, quando nós falamos em adjunto adverbial, né, é aquele termo sintático que relaciona-se ali a verbos, né, a outros advérbios ou adjetivos. E aí nós temos diversos tipos, né, de advérbios, diversos tipos de adjuntos adverbiais. Advérbio é quando nós tratamos da classe de palavras, né, análise morfológica. Já a sintática, e trabalhamos aí com esse nome, esse termo, adjunto adverbial. Então, vamos lá. Nós temos vários tipos, né, de adjuntos adverbiais, vários tipos de advérbio. Advérbio de tempo, de modo, adjunto adverbial também, né, da mesma forma, de lugar, de dúvida, negação, enfim, um monte, né, muitos e muitos aí, vários tipos. E nós trabalhamos aí já essas classificações do advérbio, classificações do adjunto adverbial, os tipos de orações adverbiais, né? Isso é trabalhado aí desde o 7º ano, né? Então, identificar o adjunto adverbial não pode ser uma dificuldade de vocês. Então, vamos lá. Quais são aí esses adjuntos adverbiais? Primeiro, nós temos lá, ó, 6 meses após tsunami. Então, aqui nós temos um adjunto adverbial de tempo, né? 6 meses após tsunami, e aí nós temos o restante da oração. Veja só que há uma vírgula, porque está deslocado. O adjunto adverbial, geralmente, ele vai no final, né? Sujeito, verbo, complemento, ele tem que ir no final. Agora, ali, ele está no início, então, o deslocamento tem que haver a vírgula ou travessão. Então, 6 meses após o tsunami, aqui no domingo, veja só, está aqui no final, né? No domingo, que é de tempo também. Após catástrofe, Japão faz primeiro exercício de simulação após catástrofe em março, né? De março, que também é aqui uma adjunta adverbial de tempo. E por último, segundo historiador, né? Terremoto no Japão será esquecido pelo mundo, segundo historiador.
B, em qual dessas manchetes há uma adjunta adverbial deslocada? Acabamos de falar, né? Aqui na 1, 6 meses após tsunami, está no início aí do período. C, como esse deslocamento do adjunto adverbial pode ser indicado na escrita de acordo com a norma culta? Esse deslocamento ele é indicado com a vírgula, né? Por meio da utilização de vírgula ou travessão. Então, segundo a norma culta, a norma padrão, a gramática normativa, ele deve ser separado do restante do período por meio de vírgula. D. Em qual dessas manchetes o adjunto adverbial expressa um sentido de conformidade? Eu falei que na 1, na 3, na 2, na 3 nós temos ali advérbios de tempo, né? Só porque na 4 não é de tempo, segundo o historiador. Segundo o historiador, conforme disse, né, o historiador. Então, de conformidade é o que está na 4. Né? Em 4, segundo o historiador, tem o sentido de conformidade, né? Segundo o historiador, conforme o historiador. 2. Reescreva a manchete 2 da questão anterior, terremoto que atingiu o Japão completa 6 meses no domingo, posicionando o adjunto adverbial em diferentes pontos do período. Nós já vimos qual é o adjunto adverbial, né? No domingo. Então, agora você vai reescrever aí em diferentes pontos. Atente para o uso das vírgulas. Então, nós podemos colocar tanto no início, né? No domingo, terremoto que atingiu o Japão completa 6 meses. Aqui é necessária a presença da vírgula. Aqui, na questão 1, está no final, então não é necessário. Mas aqui, como houve deslocamento, é preciso. Terremoto que atingiu o Japão completa no domingo, 6 meses. Aqui está no meio do período, então preciso aqui da vírgula no início e depois dele também. Então, se houve deslocamento do adjunto adverbial, é necessário pontuar. 3. Analise esta reescrita da manchete 2. Terremoto que atingiu o Japão no domingo completa 6 meses. Veja só, não tem a vírgula aí. Lá na 2, nós vimos que para que fique correta essa mudança, nós devemos colocar a vírgula para indicar o deslocamento do adjunto, né? Adjunto adverbial. Agora, o sentido original da manchete se manteve o mesmo? Explique. Veja só, o terremoto que atingiu o Japão no domingo completa 6 meses. Aqui nós podemos entender o seguinte, que esse terremoto atingiu o Japão no domingo, e não que ele completa 6 meses no domingo, como nós vimos ali ser o entendimento correto, né? E ainda fica até confuso. O terremoto que atingiu o Japão no domingo completa 6 meses. Então, fica confuso o entendimento. O sentido não é o mesmo, né? Não. Na reescrita, o adjunto adverbial no domingo está atuando sobre o termo atingiu o Japão, levando-nos a entender que o terremoto ocorreu no domingo, o que não é verdade. Nós vimos que no domingo vai haver ali o terremoto completa 6 meses, e não que ele atingiu o Japão, né, no domingo. Para vocês entenderem e verem como é importante saber utilizar a vírgula, como é importante utilizar a vírgula. Vamos aqui para o encerramento do capítulo. Nós já fizemos a leitura do texto, agora vamos direto para a correção das atividades. Que texto que foi, professora? O das fake news do Valcir Carrasco, uma crônica do Valcir Carrasco falando aí sobre as fake news. Já fiz a leitura da crônica na semana passada, porque para essa nossa aula não ficar muito extensa, né? Então já vamos passar para a correção das atividades. 1. A crônica é um gênero textual que normalmente transita entre o jornalismo e a literatura. Então, há aí, né, não há um consenso, né, de que a crônica seja um gênero apenas jornalístico ou um gênero apenas literário. Por que há essa diferença?
Quando tratamos de textos jornalísticos, eles têm um compromisso com a realidade. Agora, os textos literários, não. O texto literário não tem compromisso com a realidade, né? Trabalha ali com personagens fictícios, situações fictícias, enfim. Pela própria origem da palavra, o nome vem de Cronos, o deus do tempo. Podemos dizer que é um texto predominantemente narrativo, mas também pode apresentar a defesa de ponto de vista, isto é, a visão pessoal do cronista sobre um fato do cotidiano ou do noticiário jornalístico. Nesse gênero, chamado de crônica argumentativa, o cronista traz argumentos para debater o tema, formulando uma tese e defendendo-a por meio da argumentação e da exemplificação. Pensando nisso, responda as questões a seguir. Então, nós vimos ali um texto em que o Valcir Carrasco ele vai justamente debater, argumentar aí a respeito, né, a partir da sua visão crítica, do seu posicionamento crítico a respeito das fake news. Então, é uma crônica argumentativa. Que fato do cotidiano despertou o interesse do cronista para produzir seu texto? Ali no início do texto mesmo, da sua crônica, ele fala, né? Estava ali um almoço em família, um almoço de família. E aí, a partir do comentário que a sua prima fez sobre sua novela durante este almoço em família, né? E ele começou a trabalhar aí as fake news, foi para o lado da política, né? E como a disseminação dessas notícias falsas é prejudicial, né? Ele que já é atingido aí, né? O pessoal do mundo das novelas é atingido por diversas fake news e fofocas e comentários ali falsos a respeito da novela, dos personagens, dos acontecimentos. E dos próprios autores, né? Porque são pessoas públicas, então sai muito comentário aí que acaba sendo fofoca, né? Fake news. Então, na letra A, o comentário que sua prima fez sobre sua novela durante o almoço em família despertou o interesse dele em construir a crônica. B. Qual é o tema da crônica? Sobre o que é a crônica? Sobre as fake news, né? A disseminação, a produção e disseminação das fake news, das desinformações, das notícias falsas na internet. C. Qual é a tese defendida pelo cronista? Ele defende as fake news, a disseminação das fake news, ele critica a disseminação e a produção de fake news, né? Ele diz o seguinte, que as fake news são criadas propositalmente a partir de certos interesses e terão um papel avassalador na política. Por exemplo, né, a intenção de derrubar ali um candidato. Então, as fake news, né, as notícias falsas a respeito daquele candidato, né, difamando-o ou trazendo ali fatos irreais, né, as fake news vão trabalhar esses fatos irreais ou fatos distorcidos, justamente com um objetivo, são propositais, né, elas são criadas propositalmente. 2. Releia o trecho a seguir, retirado da conclusão da crônica. Estou certo de que as fake news terão um papel avassalador na política dos próximos meses. Vidas íntimas serão devassadas ou inventadas. Candidatos enterrados vivos. A internet terá um papel fundamental divulgando mentiras. Então, esse daqui é um trecho lá da crônica do Valcir Carrasco. Considerando que o texto foi publicado em janeiro de 2018, por que, segundo o autor, as fake news teriam um papel avassalador na política nos meses seguintes? Por quê, pessoal? Saíram diversas notícias falsas, diversas fake news, justamente aí com o objetivo de atacar os candidatos, né? Porque nos meses seguintes aconteceria a campanha eleitoral para as eleições de 2018 e as fake news teriam um papel fundamental na divulgação das mentiras e na manipulação da opinião ali política da população.
E aqui, para encerrar, né, de vez aí o encerramento do capítulo mesmo, nós temos aqui 10 dicas para identificar fake news. E aqui na Mídias em Contexto, nós temos na primeira questão a apresentação aqui do site, né, aosfatos.org, que tem aí como objetivo você poder pesquisar, né, se uma notícia é falsa ou não, se trata de fake news ou não. Aqui as dicas. Primeiro, seja cético com manchetes, né? Não acredite em tudo que você veja, né? Todas as manchetes que você vê. Observe a URL com atenção, investigue a fonte, atente para formatações não usuais, considere as fotos, inspecione as datas, cheque as evidências, veja outros relatos, observe se a notícia é uma piada, e algumas histórias são intencionalmente falsas. Então você pode observar tudo isso daí, né? São dicas para você ver se é fake news ou não. Pessoal, não deixe de mandar suas atividades para o e-mail, tá bom? maxnayara@yahoo.com. E até a próxima aula. Qualquer dúvida, estou disponível aí durante o plantão de dúvidas.